E aí, meus amigos, estamos de volta aí trazendo um novo vídeo aí no canal Sola Escritura, um canal onde a gente examina a Bíblia. A gente pega um texto e pega vários versículos, né, que trata daquele mesmo assunto para a gente examinar e entender o que realmente aquele assunto está se tratando. Eu peço perdão a todos vocês que são inscritos ao canal pelo tempo que eu levei para fazer novos vídeos. Tá uma correria muito grande e aconteceu um acidente comigo de moto, né? E eu, graças a Deus, já me recuperei. Mas estamos aqui de volta para continuar, né, estudando mais a Bíblia com os irmãos. Ao findar esse vídeo, como você viu aí no título, né, vai ser falar sobre a transfiguração de Jesus. Isso foi alguém que comentou, né? E eu quero que você faz um vídeo aí sobre a transfiguração de Jesus. Então é isso aí. Estamos trazendo aqui então esse vídeo. Vamos tratar aqui do capítulo 17 do livro de Mateus, né, que também está lá em Marcos e Lucas, esse assunto. A gente vai examinar a Bíblia, assim como a gente sempre faz aqui nesse canal. A gente examina a Bíblia usando vários versículos falando do mesmo assunto para a gente, de fato, entender o que se trata aquele assunto. Então a gente vai ver aqui, né? Então vamos lá. Vamos entrar aqui, estamos no livro de Mateus, se você quiser pegar a sua Bíblia e também acompanhar. Como você pode observar, essa página aqui, né, tem muitas coisas marcadas aqui na minha Bíblia. Eu já estou finalizando a minha Bíblia, né, na verdade. Eu já li todo o Novo Testamento e marcando exatamente assim como você está vendo. Muita coisa aqui, irmãos, bem interessante. E você que entrou no canal agora, não entende muito bem do que... Porque todas essas marcações aqui, cada cor dessa aqui, irmãos, tem o seu significado, né? A gente tem outros vídeos aí mais atrás que a gente explica o que significa essas cores aí. Então, eu já li todo o Novo Testamento, já li quase todo o Velho Testamento, estou no livro de Jeremias, né? Estou finalizando o livro de Jeremias. Então, é muito bom, irmão. Se você eu abrir aqui qualquer página aqui, ó, você vai ver que tem coisas marcadas aqui, são coisas bem interessantes, tá? Mas vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é isso aqui, a transfiguração de Jesus. É isso que a gente vai ver aqui detalhadamente, tá? A gente vai entrar bem nos mínimos detalhes que tem nessa questão aqui da transfiguração de Jesus. Vamos lá? Que é no capítulo 17 do livro de Mateus. Também está escrito aqui no livro de Marcos e também no livro de Lucas, nessas páginas aqui, ó. Mas vamos lá, o que diz aqui, ó? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Até aqui tudo bem, né? Aí aqui que entra a questão, ó. E foi transfigurado. Quem que foi transfigurado? Jesus, tá? Aqui, ó, foi... Essas pessoas aqui foram com Jesus, ó. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João. Então, 3 pessoas acompanharam Jesus. E os levou em particular a um alto monte. Então, essas 3 pessoas, né, esses 3 discípulos, acompanharam Jesus a um alto monte. Então, quando eles chegam lá, o que acontece com Jesus, ó? E foi transfigurado diante deles quem? Os 3 discípulos. O seu rosto resplandecia como o sol. A gente vai ler todos os versículos, aí a gente vai analisar esses pontos aqui. Mas vamos lá. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falando ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomado de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Alguns dizem, irmãos, que esse texto aqui, né, essa situação aqui, alguns falam que o que os discípulos viram foi uma visão, né, uma visão que não foi real. Né? Alguns interpretam isso como algo que não foi real, certo? E a gente vai entrar nos detalhes aqui e a gente vai entender que realmente não foi uma visão, né? Aqui a gente vai ver que foi algo literal que aconteceu, até porque alguns acontecimentos que aconteceram aqui com Jesus,
aconteceu com outro personagem também no Antigo Testamento, certo? Então, se lá no Antigo Testamento foi literal, por que aqui seria simbólico? Vamos ver então? Então vamos lá, então vamos entrar aqui no primeiro versículo, versículo 2. Vamos entrar aqui nesses pontos aqui que eu marquei, ó. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. O que tem a ver então essa parte que eu marquei aqui? O seu rosto resplandecia como o sol, o rosto de Jesus. Se a gente ver aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, a gente vai ver que ali também, em Apocalipse, João tem a visão de Jesus também desse mesmo detalhes. O seu rosto resplandeceu como o sol. Vamos ver lá? Apocalipse 1, versículo 16. Então estamos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 16. Olha só os detalhes que tem no versículo 16 com esse de Mateus que a gente acabou de ler. Olha só. Tinha na mão direita 7 estrelas. Aqui está se falando de Jesus, tá? Se você ler aqui o contexto, você vai ver que está se falando de Jesus, a visão de Jesus glorificado. Preste atenção. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca, olha só, saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Observe que é a mesma situação que os 3 discípulos viram Jesus, né? O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa foi a visão que João teve, né, de Jesus, certo? E essa visão foi o quê? Uma visão literal que João teve de Jesus. E aqui, né, aqui em Apocalipse, a mesma situação que acontece ali no livro de Mateus. Então vamos voltar lá novamente para a gente continuar aqui, ó. E aqui nós temos outro detalhe aqui, ó, mas a gente vai aqui, ó. E no Antigo Testamento? Você falou que no Antigo Testamento tem algumas coisas também que fala, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Você vai, não sei se você vai lembrar da situação, né? De Moisés. Olha só, seu rosto resplandecia como o sol. Observe os detalhes, para a gente entrar agora aqui em Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Então, estamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 29. Olha só o que acontece aqui, ó. Presta atenção. O rosto de Moisés resplandece. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Observe os detalhes, irmãos. Então lá, o que acontece com Jesus? O seu rosto, seu corpo, o seu rosto se resplandece, né? Fica brilhante. E aqui também, depois que Moisés estava ali no monte, né, no Monte Sinai, falando com Deus, quando ele desce do monte, Moisés não sabia que o rosto dele estava brilhando. Ele desce do monte ali e o rosto de Moisés estava resplandecente. O que acontece no versículo 30? Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, olha só que interessante esse detalhe aqui, ó. Eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegasse a ele. Você lembra de qual foi o comportamento dos discípulos depois que eles viram a situação de Jesus, quando eles depois viram Moisés e Elias? Vamos ver mais embaixo. Assim, pois, viram os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobriu de novo o rosto com o véu até entrar a falar com eles. Então o povo pediu, né, para que Moisés com o véu tampasse o rosto, porque estava brilhando, né, muito forte. Então aqui há uma situação bem semelhante aqui com o que aconteceu, né, com Jesus. Aqui, ó, Moisés, o rosto de Moisés fica resplandecente, o de Jesus também, né, fica resplandecente, tanto lá em Mateus, né, em Marcos, Lucas e no Apocalipse também, tratando da mesma situação, bem semelhante, né? Mas vamos lá, vamos voltar novamente para o livro de Mateus, para a gente entender agora o que mais temos de informação para frente aí, ó. Que nós temos outro ponto aqui que eu marquei de verde, que é bem interessante aqui, ó. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Presta atenção agora nos detalhes aqui, ó. No livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, vai falar a respeito dessas vestes brancas aqui também. Eu fiz essa ligação porque eu achei muito interessante fazer essa ligação aqui com Apocalipse 7, versículo 9. Né? Vamos dar uma olhadinha lá? Apocalipse 7, versículo 9.
que estamos no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9. Olha só que interessante que aqui diz aqui, ó. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Com vestido de vestiduras brancas. Interessante que ali fala, as vestes, né? As vestes ficaram brancas, mas as vestes somente de Jesus? Será que os dos discípulos também não ficaram brancas? Olha os detalhes. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E as suas, no plural, ou seja, as vestes dos discípulos, né? E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Por que que as vestes dos discípulos tornaram-se brancas como a luz quando estavam naquela situação ali? Eles estavam, irmãos, na presença do Senhor dos Senhores, né? Ali quando Jesus é transfigurado, né? Os discípulos também, as vestes deles são brancas. E a gente viu ali no livro de Apocalipse, quando as pessoas chegarem no céu, as vestes das pessoas vão ser brancas, porque vão estar diante do Deus, Senhor dos Exércitos, né? Diante do nosso Salvador e do Senhor Deus, Pai de Jesus. E ali fica as vestes brancas, né? Bem interessante essa ligação aí, né? Talvez muita gente lê os versículos da Bíblia e não olha esses pontos interessantes e faz essas ligações aí. E como eu achei bem interessante, eu fiz essa ligação aí. Mas vamos para frente. Aqui diz assim no versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Tá, vamos lá, vamos analisar um pouquinho aqui. Como que os 3 discípulos, ou aquele que escreveu o livro de Mateus, como que eles souberam, né, os 3 discípulos que estavam tendo estavam ali na presença de Jesus e vendo Moisés e Elias, como que eles sabiam, os 3 discípulos, que aquelas 2 pessoas que estavam falando com Jesus eram Moisés e Elias? Se você observar, o próprio versículo vai falar o que no finalzinho aqui, ó. Falando com ele quem? Ou seja, Moisés e Elias estavam conversando com Jesus. Aqui não relata que conversa que Jesus teve com Elias e Moisés, né? Não relata os detalhes aqui. Mas bem provavelmente, isso é óbvio, né? Que Jesus, na conversa que ele estava tendo entre eles, citou o nome de Moisés e Elias. Por isso que o quê? Por isso que Mateus foi lá e colocou o nome deles 2. Então aqui. Mas o que? Aí aqui que entra os pontos meio polêmicos, né, irmãos? Que muita gente pode falar assim, não, mas aqui foi uma visão, né? Não foi algo literal, porque como que alguém poderia falar com Moisés se Moisés estava morto, se Moisés morreu? Se você for no Antigo Testamento, você vai ver que na morte de Moisés, quem que sepultou Moisés? Lá, a própria Bíblia, o próprio Antigo Testamento fala que o próprio Deus sepultou Moisés, correto? E que no livro de Judas 1:9, que é outro texto polêmico também, que o povo fica discutindo essa questão aí, se ali fala realmente que Miguel, né, lutando com Satanás a respeito do corpo de Moisés, se ali se trata realmente da ressurreição de Moisés. E tem um vídeo também para trás que a gente entrou nos mínimos detalhes sobre essa situação. Mas aqui, irmãos, literalmente Moisés está vivo e está com Deus, já está no céu, né? Elias também a gente viu, aqui a gente vai entrar nos detalhes, tá? Para não ficar só falando aqui, a gente vai entrar dentro da própria Bíblia, vamos deixar ela responder. E eis que eles apareceram Moisés. Vamos lá no livro de Deuteronômio 39, versículo 5. Aqui o livro de Deuteronômio, capítulo 30. Errei aqui, só um momento. É aqui, ó, 34, né? Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5. Olha só o que aqui diz assim, ó. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Aqui a gente vê que Moisés morreu, né? Aqui o versículo... Vamos ver aqui. Mas é isso mesmo. Sim, essa parte que eu marquei aqui é um ponto bem interessante. Olha só. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. O que é a palavra de Deus? O que o próprio Senhor fala a respeito de consultar os mortos? Aqui a gente viu que Moisés morreu, certo? Este Deus, né, o Senhor, o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Ou seja, o próprio Senhor sepultou Moisés. E o que a Bíblia fala a respeito de consultar os mortos? Porque ali a gente viu Jesus conversando com Moisés e Elias. O que diz aqui, ó?
capítulo 18, versículo 11. A gente vai voltar para cá um pouquinho, ó, versículo 11. Olha só o que Deuteronômio fala aqui, ó. O próprio Deus está falando, ó. A gente vai ler a partir do versículo 10. Ele falou uma lista de coisas que não se deve fazer, ó. E no meio do povo de Deus não deve ter. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O que o próprio Deus está afirmando aqui? O povo de Deus não é para fazer parte das pessoas que ficam consultando os mortos. Por que não é para consultar os mortos? Porque os mortos, em vários versículos da Bíblia, fala que os mortos não sabem coisa nenhuma, certo? A pessoa quando morreu volta a ser pó. O próprio Deus falou lá no livro de Gênesis. Você é pó e ao pó você vai tornar. Então, como que Jesus está conversando literalmente com Moisés, que já foi morto? Elias, a gente sabe que foi levado numa carruagem para o céu. E Moisés, a gente viu que Moisés foi sepultado. E o próprio Senhor sepultou ele. Mas como que Moisés está vivo e está conversando ali com Jesus? Então, se Jesus estivesse conversando literalmente com a pessoa que está morta, então ele mesmo estava transgredindo essa lei de Deus, certo? Ele estaria transgredindo, porque ele estava aqui, ó, não é para consultar os mortos, então Jesus estava conversando com uma pessoa que estava morta. A não ser que Moisés, o próprio Deus ressuscitou Moisés. Simples assim. Mas outra questão é, por que foi aparecer Moisés e Elias? Por que não apareceu Enoque no lugar de Moisés? Porque Enoque foi trasladado, foi levado ao céu. Por que foi aparecer exatamente Moisés e Elias? A gente vai voltar lá, para a gente analisar, que isso é muito interessante, irmãos. Por isso que é bom a gente estudar a palavra de Deus para a gente entender certos textos difíceis da palavra de Deus. Vamos lá? A gente viu que Moisés foi morto, certo? Mas Deus ressuscitou ele. A gente vê aqui, ó, Judas 1:9. Lá fala, né, da luta de Miguel, que é o próprio Jesus, lutando contra Satanás a respeito do corpo de Moisés. Mas literalmente, Moisés não estava querendo o corpo morto, um cadáver, né? Essa luta não era por um cadáver de alguém, era questão de ressurreição. Então, Moisés foi ressuscitado e está no céu. Elias foi levado numa carruagem e está no céu. Porém, Elias, ele não passou pela morte, irmãos. Elias, ele não passou pela morte. A gente vai dar uma olhadinha aqui no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. A gente vai ver como que Elias, né, foi levado ao céu. 2 Reis 2:11. Aqui estamos no livro de 2 Reis, né, capítulo 2, versículo 11. Olha só o que diz aqui, ó. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ou seja, Elias foi levado ao céu sem passar pela morte. Assim como a Bíblia fala também a respeito de Enoque, né? Enoque também foi levado ao céu. Mas por que foi aparecer nessa transfiguração de Jesus, Moisés e Elias? Exatamente, irmãos, na volta de Jesus vai haver o quê? A ressurreição dos filhos de Deus, certo? A gente vai dar uma olhadinha agora aqui, ó. Presta atenção, olha só como é muito interessante você estudar a Bíblia, irmãos. Olha só por que a gente tem que estudar examinar, né? Examinar, estudar a fundo mesmo. Olha só, Moisés morreu, mas ressuscitou. Elias não morreu e foi levado ao céu. O que essa situação dessas duas pessoas tem a ver, então, com isso aqui, ó? Que é na volta de Jesus. Vai acontecer o quê? Os mortos vão ressuscitar e os que vão estar vivos na volta de Jesus vão ser transformados. Ou seja, Moisés e Elias vão estar representando esses dois grupos de pessoas, né? Os que vão estar mortos em Cristo vão ressuscitar e os vivos que vão estar na volta de Jesus vão ser transformados. Então, representando Moisés, os mortos em Cristo, representando Elias, que não passou pela morte, vão estar representando as pessoas que vão estar vivas na volta de Jesus. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, representando a Moisés, e o 17, representando a Elias. Olha só que interessante. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 4. O
que está no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. A gente vai ler aqui, ó, versículo 16 e 17. Olha só o que diz aqui, ó. Versículo 16, representando a Moisés, que foi morto e ressuscitou. E o versículo 17, representando a Elias, que foi levado ao céu vivo, sem passar pela morte. Olha só. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos, representando a Moisés, né, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, certo? Os vivos, os que não vão passar pela morte, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá vendo, irmãos? Moisés representando os mortos em Cristo e Elias representando os que vão estar vivos na volta de Jesus, que vão ser transformados, né? Vão ser levados, arrebatados ao céu. Então tá aí mais uma explicação, irmão. Mais uma explicação aí desse texto. Muito bom, irmãos, examinar a Bíblia. Tem gente que na hora que chega nos 15 minutos do vídeo, já se cansa, não quer saber mais de continuar o vídeo para saber o resultado. Aqueles que gostam de estudar a Bíblia, examinar, eles ficam até o final do vídeo. Então, irmãos, fica aí atento para a gente finalizar aqui, ó, nesses pontos aqui finais. Versículo 4 diz assim: Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falando ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. O que isso tem a ver com o Antigo Testamento? Alguma situação como essa apareceu? Alguma situação como essa apareceu. A gente vai ver agora, no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 9. Falando ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Êxodo 33, versículo 9. Aqui estamos no livro de Êxodo, capítulo 33, o versículo é o 9. Olha só o que diz aqui, ó. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Olha só que interessante, irmãos. Moisés estava ali dentro da tenda, e o que acontecia? Descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Essa parte faz uma ligação muito interessante com aquele versículo que a gente vai ler, Mateus 17:5. Por quê? E o Senhor falava com Moisés. E olha só o que vai acontecer no versículo em diante, lá em Mateus. Ó, vamos voltar lá em Mateus. Olha só o que interessante. Aqui, ó. Aqui está escrito assim, ó. Falando ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem, lembra que Deus falava com Moisés lá? E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Certo? Que outra situação acontece isso aqui? Este que é o meu filho amado, em quem me comprazo. Está lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Lá no momento do batismo de Jesus. Lembra como a pomba desce, né? O Espírito Santo desce como forma de pomba e Deus fala, mas essa mesma frase aqui, este é o meu filho amado, a quem me comprazo, Mateus 3,17, para a gente finalizar. Aqui no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tá vendo que é a mesma frase que está lá no livro está lá no capítulo 17, que a gente acabou de ver. Então, meus amigos, é isso. Espero ter explicado aí para as 2 pessoas, né, que comentaram, que queria que eu fizesse o vídeo sobre a transfiguração de Jesus. Espero ter bem esclarecido aí para vocês, né, que acompanharam esse estudo. E, para finalizar, diz assim, ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, aproximou deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então ele se levantou os olhos e ninguém viram, senão Jesus. Então tá aí, meus amigos, amados irmãos, que Deus possa abençoar você e sua família, tá? Você que não é inscrito no canal, apareceu agora nesse canal, aqui é o canal Sola Escritura, né? Em modo só a Bíblia.
tá? A gente mostra a Bíblia, mostra vários versículos do mesmo assunto, certo? Muitos temas que é polêmicos aqui a gente coloca dentro mostra aqui os vídeos, a Bíblia, né? Mostra somente a Bíblia. Dos temas que é polêmico a gente pega vários versículos falando daquele mesmo assunto e a gente tira a conclusão do que realmente a Bíblia está querendo falar com aquele assunto. É isso aí. Então, vocês não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, ativa o sininho, dá um like aí, né? Se você não quiser compartilhar, tudo bem o vídeo. Mas se você só dar um joinha, o YouTube já vai fazer isso. Ele já vai compartilhar esse vídeo para outras pessoas, né? Então, você não é inscrito, se inscreva. E quem já é inscrito já deixa um joinha aí, tá? Que é muito importante. E se você quer que eu faça um tema que você tem dúvida aí, tem algum tema da Bíblia que você tem a dificuldade de entender, coloca aí nos comentários. Eu quero que você fale desse tema aqui, que eu tenho dificuldade. Então a gente vai examinar a Bíblia e a gente vai apresentar aqui nos vídeos aqui, tá bom? Então Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.